Bem, boa tarde a todos. Tá? Eu vou iniciar hoje aqui esse nosso painel com a doutora Flávia, com o doutor Oswaldo Agripino, e peço já escusas a vocês, porque eu vou fazer uma apresentação muito rápida, né? Porque eu tenho um compromisso na Escola Superior de Advocacia, que está para iniciar daqui a alguns minutos, né? E como atrasou aqui, então, infelizmente, eu não vou poder ficar para a gente continuar no painel aqui e falar a respeito. Eu vou levantar aqui para poder apresentar. Então, eu trouxe esse tema rapidamente como uma contribuição dentro da questão da inovação portuária. Tá? Bom, tudo bem. A importância da inovação ambiental na logística portuária. Tá? Em consulta agora recente no site da IMO, essa notícia aqui, de que a Noruega e a Singapura assinaram, né, um tratado da IMO com relação à redução dos poluentes, que é o Plano 2050, que, com o propósito de fazer redução das emissões de carbono. Tá? Então, existe já todo um movimento a nível internacional. Numa outra notícia recente também, os Estados Unidos fazendo exigências com relação a Singapura e outros portos, e no próprio Estados Unidos já está sendo implementado, a questão da redução a zero, né, das emissões de carbono. Só que aí, no caso, além da questão de tecnologia e inovação, também existe o mercado de carbono, ou seja, para as empresas, para as transportadoras, né, para os armadores, eles terão que entrar nesse sistema que a IMO já vem implantando através do projeto desde 2018, né, e também das exigências dos próprios governos locais. Tá? Então, aqui, no caso, desde 2018, o Comitê de Proteção Ambiental Marinha da Organização Marítima Internacional aprovou o primeiro acordo mundial para a redução de emissões de gases de efeito estufa de navegação internacional, trazendo uma meta climática para o setor pela primeira vez na história. O plano que até 2050 as emissões dos países membros sejam reduzidas em 50% em relação ao ano de 2008. Tá? E nós aqui vamos, né, para a nossa lei dos portos. A lei sofreu uma alteração em 2020 com relação a especificações dos contratos portuários, mas ela tem algumas questões que são pressupostos para poder ter atividade portuária. Dentre elas, aqui, nos requisitos para as instalações, portos e instalações, a celebração do contrato de concessão ou arrendamento e também a expedição de autorização para os terminais de uso privativo, ela exige, né, deixa eu ver se tem aqui o apontador aqui, emissão pelo órgão licenciador do termo de referência para as emissões, né, para os estudos ambientais, com vistas ao licenciamento. Tá? Temos, além, né, dessa previsibilidade no artigo 14, a nossa autoridade portuária, que a gente tanto lutou aqui, né, com relação à importância dela nesse exercício da função pública de fiscalizar, né, nesse exercício de efetiva autoridade. No artigo 17, nós temos, dentre as atribuições, a de fiscalizar a operação portuária, zelando, né, a operação com eficiência e respeito ao meio ambiente. Então, são tópicos que são de interesse, né, do Estado como um todo, né, do agente público, e que, mais uma vez, nos prova que a administração do porto tem que ser feita por uma autoridade pública e não privada, que vai ter esses olhos muito mais abertos, né, com relação a isso. Lei dos portos, né, ainda com relação ao porto público, em que pese nas cláusulas obrigatórias do contrato de arrendamento e também no contrato de concessão não existir nada assim especificamente a respeito, mas nós temos, ao final da Lei dos Portos, a aplicação subsidiária da Lei de Concessões. E na Lei de Concessões nos traz que toda a concessão, né, então, no caso dos portos públicos existe a concessão, toda concessão ela pressupõe a existência de um serviço adequado. E o serviço adequado tem aqueles pressupostos dos princípios do serviço público, dentre eles, né,
estaria se atingindo aí a eficiência no tocante às questões ambientais, desde que elas sejam implementadas dentro dos editais. Já na Lei dos Portos, com relação aos terminais de uso privativo, né, no artigo 8º, nós temos, com relação à exploração, mediante autorização do terminal de uso privativo, esse terminal ele vai se dar mediante uma autorização e um contrato de adesão de 25 anos, e a sua manutenção, o seu trato sucessivo, o poder concedente vai exigir, né, que o autorizatário promova investimentos necessários para a expansão e modernização das instalações. Né? Então, essa modernização também tem a ver, né, com atender a esses pressupostos que vêm sendo exigidos, né, o poder concedente, como gestor, né, de políticas públicas, vai exigir que o terminal de uso privativo também faça a implementação dessas estruturas e dessas tecnologias para poder cumprir com as metas aí do qual o Brasil é signatário, né, da Organização Marítima Internacional, sob pena, inclusive, aqui de sanções. Né? E aqui nós temos o ranking do IDA, né, que é um índice de desenvolvimento ambiental, de onde, agora, em 2021, nós temos aqui como top, né, como 01 no ranking, o Porto de Itajaí. Né? Então, dentro desse aspecto, naquilo que hoje existe legalmente sendo exigido, o nosso porto aqui de Itajaí ele preenche, né, e está em primeiro lugar no cumprimento dessas metas. Índice, só que aí vem um detalhe, né, olhando sob a ótica da questão ambiental. O Índice de Desenvolvimento Ambiental, esse IDA, ele tem um score aqui que ele tem que dar final 1. E nesse score, vocês vejam bem que discrepância enorme que existe no tocante à questão, né, de emissões de carbono e tudo mais. Por quê? Porque no score, a governança, a segurança, eles estão com ponto 2.1 e aqui já vem para ponto 9. E quando você vem para gerenciamento de energia, ele cai para ponto 0,2. Ou seja, ele tem uma importância muito pequena, foi dado uma importância muito pequena para a questão de gerenciamento de energia, dentro dessa estrutura da formação do score. Então, isso aqui também é algo a ser refletido a respeito. Tá? Inovação ambiental na logística portuária, quais as alternativas? Ele, exemplificando a respeito, né, do que a gente poderia fazer para implementar, nós temos um trabalho que o professor Agripino desenvolveu junto com o professor Newton, da Universidade Federal Fluminense, né, em que uma equipe de engenheiros e de profissionais de outras interdisciplinares profissionais, o Dr. Newton traz essa ideia, substituição do bunker oil por energia elétrica em navios atracados, né? O que já vem sendo feito, né, em outros países. Tá? E esse seria o sistema. Tá? Seria um sistema, aqui o navio sendo abastecido através de um plug, uma conexão elétrica, e aqui um sistema de subestações dentro do porto, o qual poderia ser feito on-grid, né, com painéis solares no próprio terminal, ou off-grid, através das energias renováveis que existem aí. Poderia ser uma fazenda de energia eólica, uma fazenda de energia fotovoltaica ou hidrelétrica, que nós temos, né, a energia em grande escala, a energia de hidrelétricas. Então, ela poderia ser captada aqui, sistema de transmissão, e chega ao terminal portuário e entra no sistema aqui das subestações. Esses sistemas, todos os engenheiros que fazem parte da equipe do Dr. Newton fizeram toda a certificação e patenteamento desses equipamentos para fins de instalação nos portos. Tá? Então, ao invés do navio ficar atracado e ligado, né, com seus motores, fazendo a poluição e fazendo o consumo do óleo, ele estaria conectado na energia elétrica, uma energia renovável. De repente, poderiam pensar, falar assim, mas, de repente, dentro de uma equação a nível de resultado financeiro, não seria viável para ele, porque a energia elétrica seria mais cara. Mas aqui a gente está olhando sob a ótica da sustentabilidade. Né? Então, quer dizer, exigências que poderiam ser estabelecidas através do gestor público, através das políticas públicas,
para fins de que realmente esses navios viessem a fazer uso. Inclusive, os navios que são fabricados atualmente pela Hyundai, pela Samsung, já vêm com esses dispositivos de acoplação de energia elétrica, porque já existem portos pelo mundo, os quais são utilizados esse sistema. E aqui no Brasil ainda não existe essa exigência, não se exige isso. E qual o resultado que nós teríamos? Teríamos soluções integradas global para reduzir as emissões de CO2 e outros gases e aumentar o IDA nos portos públicos e também terminais privados, no Brasil e também no mundo. Como se efetivaria essa inovação ambiental na logística portuária? E aqui são as sugestões, né, as breves sugestões aqui que eu faço, e concluindo aí praticamente a minha fala. Seriam as políticas públicas, a inclusão nos editais e nos contratos de adesão desse tipo de requisitos, né, a serem preenchidos pelas autorizatárias e pelas concessionárias, um método de score para financiamentos públicos por parte desses players, né, ou seja, para eles obter realmente a efetivação do financiamento do recurso através de bancos públicos, teria que preencher também esses elementos aqui relacionados à sustentabilidade, e aproximação do poder público, academia, portos e TUPs. Né? Então, por que da academia, da universidade, inclusive, eu acabei atropelando aqui, mas eu quero agradecer pela organização de ter convidado ao professor Agripino e a mim, através da universidade, através da Univale. Então, nós estamos aqui em face de que, dentro da universidade, nós fazemos trabalho, a gente tem grupos de estudo, eu sou professor de Direito Marítimo e Portuário, o professor Agripino é professor da pós-graduação desses temas, então a gente vive isso, respira diuturnamente isso dentro da academia e também no nosso escritório, que é um escritório também especializado nessa área. Mas a academia ela faz diferença. Nós vimos ali um projeto do Dr. Newton, da Universidade Fluminense, o qual, com certeza, deve existir vários outros projetos nesse sentido, mas que, se não tiver aproximação do porto, dos agentes públicos, com a academia, com a universidade, nós não conseguimos trazer isso e implementar. Aqui nós temos aqui a grata satisfação de que o Fábio e o pessoal do Porto sempre foram solícitos, sempre foram acolhedores com relação à nossa equipe, os nossos alunos, e a Univale sempre está junto do Porto aqui de Itajaí. Mas isso tem que ser intensificado nos demais portos. Tá? Então, essa aproximação, através desses grupos de estudos, desenvolvimento de pesquisas, estudos de casos concretos, ou seja, a universidade está ali para auxiliar o terminal, e as parcerias público-privadas também poderiam vir a auxiliar nesse sentido. Tá? E seria essa a minha parte da apresentação. Mais uma vez, eu peço desculpas de não poder nem sequer interagir com vocês, eu já passo a palavra daí para os demais aqui, apresentadores, e eu vou ter que me retirar, porque eu estou com a outra aula já em curso, para dar sequência. Tá? Um abraço a todos. Obrigado. Bom, bom, só para complementar, boa noite a todos, eu agradeço o convite que foi feito pela organização desse terceiro Inova Portos. Só para complementar o que o professor Adão colocou, nós fizemos um trabalho bastante vamos dizer assim, de consultoria preventiva em relação a essas patentes que decorreram desse trabalho, desse projeto que foi feito. Consultamos a ANTAC, nós consultamos a Agência Nacional de Energia Elétrica e as duas agências reguladoras na consulta que nós fizemos, um processo bastante técnico de avaliação nas gerências, nas superintendências, elogiou o nosso projeto. O navio atraca no porto, eu sou piloto também de navios, antes de fazer direito, eu sou oficial de náutica, então eu tive o privilégio de viajar para quase 30 países em 4 anos e meio, quando depois fiz direito, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo nessa área focada. Então, o navio ele tem o bunker oil, que é o combustível do navio, que é utilizado, que é esse que polui, e que esse que tem a discussão de redução de enxofre. Então, o navio atraca e ele precisa ficar consumindo combustível para gerar energia, para alimentar os equipamentos do navio, para ter energia, para ter ar-condicionado. Então,
Como é que funciona, então? O navio atraca, então vem a tomada de energia que acopla, que vem de painéis solares, de energia solar, e simplesmente tem uma redução de até 95% do combustível do bunker que ele opera. Então, isso tem um impacto sonoro, tem impacto ambiental, enfim, várias externalidades positivas que não estão sendo ainda apropriadas pelos gestores, né, de portos públicos e terminais privados. Então, era isso. Então, eu vou falar aqui sobre regulação. A regulação, a importância da regulação setorial, e hoje a regulação setorial está sob ataque de uma emenda número 54, 2022-23, de um deputado federal do União do Ceará, no sentido de se criar um conselho para que se faça as funções normativas da agência reguladora. A regulação é como o ar que está nessa sala. Nós não o vemos, mas se nós retirarmos esse ar ou reduzir a quantidade de ar que tem aqui, nós vamos começar a ter problema. É um conceito que vem da física e que é apropriado pela economia e depois pela ciência política, no sentido de haver uma delegação de funções legislativas, função normativa, função fiscalizatória, função punitiva, função dialógica, função de solução de conflito, função de redistribuição de riqueza, para um órgão do executivo. Quer dizer, hoje, toda a nossa vida ela sofre, direta ou indiretamente, a atividade de uma agência reguladora nacional, estadual, municipal, local. Se nós temos hoje aqui energia elétrica funcionando, o celular, com alguma qualidade, é porque tem a Anatel e a Anael. Se vocês forem pegar um avião, temos a ANAC. Se for pegar a rodovia, tem a NTT. Se tem água, tem a Agência Nacional de Água. Se tem alimento, remédio, Anvisa. Saúde, Agência Nacional de Saúde. Então, toda a nossa vida, ela sofre, de uma maneira direta, a atividade das agências reguladoras. E o que é isso? São agências, autarquias, natureza jurídica autarquia, que foram criadas no Brasil a partir dos anos 90, no processo de reformulação do Estado. E eu vou falar sobre a importância da regulação setorial independente, que no nosso setor é implementada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Nós temos aqui alguns servidores da agência de Santa Catarina, que não é porque eles estão aqui, não, mas talvez seja a melhor do Brasil. Em termos de atendimento, fazem o possível, falta recurso, falta concurso público, então isso é muito importante para quem atua no setor. E no setor marítimo e portuário, há esse deslocamento de funções normais, típicas do executivo tradicional, para agências reguladoras, através de uma delegação. Nos Estados Unidos, eu fiz meu pós-doutorado em 2007, 2008, porque o nosso modelo, de certa forma, foi implementado aqui a partir dos anos 90, através do modelo norte-americano. Mas o modelo norte-americano é muito diferente do nosso, porque lá você tem dois partidos políticos, republicano e democrático, tem uma sociedade mais informada, prestadores de serviços, usuários muito mais organizados do que no Brasil, e não tem esse balaio de gato que a gente vê aqui no Brasil, de 35 partidos políticos, quase a totalidade sem partido programático. Nós tivemos um presidente que foi eleito sem programa de governo e ficou 3 anos sem fazer parte de um partido político, tentou a reeleição, não conseguiu. Eu estou criticando o modelo, porque se um sistema político permite que um candidato faça isso, ele, no executivo, ele pode fazer algumas externalidades negativas para a regulação. Por isso que aí eu volto para a questão do fenômeno do poder local e da importância da relação porto-cidade, que é um fenômeno que faz com que haja uma interação muito forte em função da interdependência da relação do porto com a cidade, onde essa interação e essa interdependência ela seja a favor do desenvolvimento regional. E nós temos também um problema grave, que foi justamente lá em 2013, com a MP 595, que depois foi convertida na Lei 12.815, quando se retirou o poder deliberativo do CAP, que é o Conselho da Autoridade Portuária. Estou aqui orientando o meu de mestrado,
presidenta do CAP, eu parabenizo aí a professora Flávia Nico, que é uma acadêmica que está fazendo o possível para fazer com que uma teórica e prática da relação porto-cidade, eu acho que ela é melhor do que eu para falar sobre essa temática, e eu estudei algumas coisas do que ela escreveu, e agradeço aí o trabalho que foi feito junto ao governo federal para que houvesse, justamente, não na retórica, não na academia, tirar lá do papel ou do PP digital aquilo que nós produzimos, e é aqui no dia a dia, no CAP. Então, isso agora é possível que haja uma mudança, que há um projeto de lei que justamente faz com que volte o poder deliberativo do CAP. O CAP ele não é importante. Importante é o meu braço, a minha perna, isso é importante, mas o meu coração é vital. O CAP não é só importante, ele é vital para o desenvolvimento da relação porto-cidade, e aí são vários requisitos. Eu orientei uma dissertação de mestrado na engenharia de transporte, publiquei esse livro, da Federal, onde eu dei aula 7 anos lá com o professor convidado. Então, tem um capítulo aqui nesse livro, do Fabiano Nogueira, que trabalhou no Ministério de Transportes, ele fez vários projetos, PDZ, e a dissertação dele, tem um resumo aqui, que é justamente criação de requisitos para dar uma consistência maior nessa relação porto-cidade. Quais são os requisitos para que haja uma relação porto-cidade plena? Aí, então, nós temos vários. Nós temos os aspectos históricos que devem ser considerados, aspectos econômicos, sociopolíticos, aspectos de acessibilidade terrestre, porque o porto é um ponto de conexão entre o modal rodoviário, ferroviário e aéreo com o mar. Eu fui piloto, na Marinha Mercante tem até uma palavra que diz que Deus, quando criou a Terra, possivelmente Ele criou porque Ele queria ser armador. Armador é o dono do navio, porque 77%, 78% da terra é a água, e em torno de 25% é terra. E colocou pessoas com fome, precisando de alimentos, de um lado do mundo, e do outro lado, o celeiro do mundo com alimentos. Então, você não tem como vender 200 mil toneladas de soja, de trigo, de milho, de café, para a China, para a Índia, e salvar num PDF e mandar por e-mail. Vai precisar de ter logística rodoviária, terrestre, ferroviária, vai ter que ter o porto. Então, isso tudo precisa de regulação. E nas cidades onde são esses pontos de conexão entre os modais, como Itajaí, Navegantes, Santos, Itaqui, você precisa ter essa relação muito para que a cidade não seja debilitada, a comunidade que mora ali não sofra. Não é somente a Câmara de Vereadores que deve fazer isso, mas é o CAP, o Conselho da Autoridade Portuária. Então, eu tenho também a questão da urbanidade, que tem aí o Estatuto da Cidade, que é uma legislação muito importante, instrumentos de planejamento e a questão ambiental. São 7 requisitos que vão reforçar, todos eles são interdependentes e dependentes um do outro. Há essa relação que tem que ser sistêmica. Quem é que tem que cobrar isso? É o CAP e a comunidade local. E a agência reguladora, nacional e, eventualmente, regional ou local. Então, era nesse sentido que eu queria, temos ainda 6 minutos, espero que eu não vá pagar demurge e sobreestadia, nem detenche aqui, porque é caro, para quem sabe, que trabalha no comércio exterior sabe, mas era isso que eu queria trazer, e trazer essa percepção de que houve um deslocamento de funções típicas do Legislativo, do Congresso Nacional. Eu estou no setor há 42 anos, e há 30 como advogado, e uns 22 dando aula no mestrado e doutorado. A legislação que hoje regulamenta o comércio marítimo é o nosso Código Comercial de 1150, editado por Dom Pedro II. É um código que diz que a obrigação do transportador do navio começa quando ocorre o primeiro vento. Primeiro vento, fala de pirata. Então, é um código totalmente defasado. Não tinha container em 1850. E aí, a partir dos anos 2000, quando eu comecei a lecionar no mestrado, Direito Marítimo e Portuário, eu comecei a levar, vou legislar, vou ensinar a regulação, porque tem uma agência aqui que tem uma lacuna, tem falha de mercado, falha de governo, precisa regular.
Não posso aguardar o Congresso Nacional fazer uma reforma, primeiro que eles não têm capacidade técnica. Se tivesse, já teriam feito reforma tributária, reforma política, né? Os meus filhos, meus netos, daqui a 50 anos, vão estar falando em reforma portuária e reforma política. Então, sou muito cético, né? Não sou pessimista, acredito no Brasil, acho que o Brasil é um país baita potencial, mas, infelizmente, nós temos um descolamento imenso do Executivo, do Legislativo, da capacidade que está reprimida, né, dos empreendedores, dos entusiastas, enfim, das comunidades do Brasil. Existe um descolamento imenso. E eu digo mais, quem estuda só direito para entender a regulação não vai entender a complexidade, porque a regulação ela é justamente necessária para que haja o quê? Uma proteção do interesse público. E se nós tivemos a pandemia em 2019, foi por causa de uma falha de regulação. Você tem regulação econômica e tem regulação social, meio ambiente, saúde. O que houve lá na China? Um desenvolvimento de um vírus e a comunidade, a política, acobertou, capturou, abafou isso. Então, essa falta de regulação adequada pela comunidade lá onde começou a China, porque eu fui várias vezes à China, e aquilo muito me incomodava, ver animais expostos, né? Porque tem um problema de... Isso aqui vai dar problema alguma vez. E deu, né? Isso vazou, o governo da China abafou, a OMS foi omissa, demorou a dar resposta, e os países também. E no Brasil, se não fosse a Anvisa intervindo para regular, a capacidade de resposta seria muito lenta e o dano seria muito maior. Então, eu estou mencionando para vocês um problema de regulação que afetou toda a nossa vida, uma falha de agência reguladora no que se refere à regulação social. Quanto tempo me falta, por favor? 3 minutos. Então, estou dando um exemplo que fez com que nós chegássemos no Brasil a ter 650 mortos. Então, esse é um problema. Regulação. Então, na área marítima, então, nós temos aí um movimento, que foi esse deputado, que teve um problema lá no Ceará. Eu fui estudar isso, porque nós criamos um movimento, inclusive o diretor da Geral da ANTAC está nisso, nesse grupo. Nós teremos uma audiência pública no Congresso Nacional. O deputado eleito pelo Ceará, ele teve lá empresários e consumidores que reclamaram do reajuste muito alto, segundo eles, pela ANEEL, de energia elétrica, e ele pegou esse problema que o ajudou a se eleger e transformou numa emenda. Então, situações particulares têm que ser analisadas em situações particulares, tem que resolver aquele problema lá e não fazer desse jeito. Então, isso fez com que fosse colocado o bode na sala, e esse bode ele pode subir em cima da geladeira. Então, a gente não quer tirar o bode da sala para que ele não suba na geladeira. Então, nós estamos lá com esse movimento, e o movimento é outro, o movimento é de empoderamento das agências reguladoras. Envolvemos o Sindicato Nacional de Servidores das Agências Reguladoras, Sinagências, né? O que as agências estão precisando? Orçamento, concurso público, né? Capacitação. Temos que valorizar isso, porque é a função normativa dela que vai dar uma qualidade e embasamento técnico às análises de impacto regulatório, para que não haja legislação, vamos dizer assim, desconectada. Quanto tempo falta? Você me avisa quando estiver faltando, eu não quero passar do tempo. 1 minuto, tá? Então, para resumir, o que eu queria, né, nossa formação é militar, né, na Marinha Mercante, meu pai foi militar, e a gente tem que ter muito cuidado com o tempo. E eu, se eu bobear com o microfone um tema desse relevante, então, para sintetizar, o que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: nós temos que valorizar as comunidades locais portuárias, reforçar a relação porto-cidade, reforçar o poder deliberativo e dar condições orçamentárias técnicas para o CAP, para as agências reguladoras, e no nosso setor nós temos que fazer o possível para empoderar as agências reguladoras, né, que é esse movimento, e fazer com que haja discussões permanentes e monitorar, fazer com que esse projeto de lei do CAP, nós vamos publicar um artigo, eu e o Michael, na revista de Direito Marítimo Portuário, que eu faço parte do Conselho, justamente sobre isso. E só para fechar,
valorizar a autoridade portuária, né? A autoridade portuária, só para vocês terem um exemplo, a autoridade portuária de Nova York foi a primeira autoridade pública, no sentido de policy, né, que foi criada nos Estados Unidos e depois migrou, inclusive dona das torres gêmeas lá do World Trade Center. Então, eu queria sintetizar isso, agradecer aí o convite que me foi feito, dizer que nós estamos à disposição lá na universidade, nós temos um mestrado e doutorado, que é uma referência no Brasil nessa área marítima e portuária e de regulação, e também aqui em Itajaí, onde nós temos um trabalho aí de muita cooperação, de muito aprendizado mútuo aí com a autoridade portuária, com a Câmara de Vereadores e com a Prefeitura. Muito obrigado e desculpe-me por ter sido tão longo, é que eu não tive tempo de ter sido mais breve. Muito obrigado. Nem precisa. Boa noite, gente. Queria começar agradecendo, óbvio, né, a vocês por estarem aqui até agora, final do dia, né, o presidente do Porto pelo convite, o professor Agripino, né, pelo elogio. Eu tinha uma dívida com a cidade de Itajaí. Eu fui convidada pelo professor para vir aqui fazer uma palestra. Em cima da hora eu passei mal, não consegui vir. Depois fui convidada novamente. E quando teve esse evento, então, eu falei, não, é a minha chance de pagar a minha dívida. E eu não sei se vocês conhecem aquele evento chamado Cidespor, que é feito pelo Ademar Dutra, né, em Florianópolis, anualmente. E, há uns 2 anos atrás, eu entrei em contato com ele e falei, professor, a gente precisa colocar essa agenda das cidades portuárias nos eventos, né? Esse é um tema marginalizado, a gente precisa tratar isso. E aí ele colocou lá no final do evento. Beleza. No ano seguinte, ele, professora, vai ter de novo. Última mesa do evento. Esse ano eu não precisei pedir, foi colocada uma mesa. E no final do evento. E aí, eu acho que isso é muito interessante, porque eu tenho a chance agora de encerrar o dia de hoje fazendo um balanço sobre tudo o que aconteceu, né, da parte que eu participei, e trazendo uma mensagem para vocês sobre o tema desse painel, que é a importância da relação cidade-porto para o desenvolvimento. Eu estou presidente do CAP desde o ano passado, algo que me orgulha muito. Foi uma escolha minha, eu pedi na secretaria, eu quero ir para o CAP de Itajaí, foi no momento de discussão da desestatização, e eu, como uma estudiosa de relação cidade-porto, eu queria observação participativa, né? Participar em loco, saber o que está acontecendo. E o Porto cada vez mais ganhou um lugar no meu coração, então, assim, para mim é de fato um grande prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre isso. E o que eu vou falar hoje tem muito a ver até com Itajaí em si. Teve uma mesa logo anterior que participaram, eu não vou lembrar os nomes, mas foram quatro rapazes, 4 moços, 4 homens aqui, e eu achei muito interessante porque todas as falas deles me remeteram a pensar sobre cidades, portos e cidades portuárias. Quando a gente pensa em portos, essa semana a gente estava lá na secretaria discutindo o PPA, né, e a gente lá com a equipe técnica ia aparecia ali estrutura, eficiência, obra, e eu lá, né, não, gente, porto é mais que isso. Né, a gente pensar o porto para além da infraestrutura, dessa coisa mais hard que o porto é um desafio. Mas é um desafio que a gente viu hoje o dia inteiro que é possível. A gente não falou aqui só de infraestrutura, a gente falou de processos, a gente falou de gestão, a gente falou de inovação. E isso mostra como existe algo soft, uma nova versão do que é esse porto, de como que esse porto opera para além daquilo que é fundamental, que é a dragagem, que é o cais, que é a infraestrutura, a superestrutura, mas que é um porto que tem uma dinâmica que vai além disso. E aí que a gente tem um espaço para a gente pensar a cidade. A cidade é aquele espaço onde, geralmente, a gente pensa, bom, o porto é bom para a cidade porque o porto traz emprego. E o que a gente vê aqui quando a gente está falando de inovação? Menos emprego. Isso é algo que eu tenho levantado muita bandeirinha. Não, espera lá. O impacto direto na geração de emprego ele é muito pequeno. O impacto indireto ele é maior e o induzido é maior ainda. Só que a gente não consegue ter um tracking exato sobre isso. E o que ficou bem destacado aqui hoje, que eu acho muito relevante, foi até a fala de um outro senhor mais cedo, é que cada vez mais a gente precisa ter acesso a conhecimento.
A gente não quer um porto totalmente automatizado que não gere emprego. A gente quer um porto que tenha um impacto para o desenvolvimento local. Qual que é o papel desse porto, então? A gente precisa gerar conhecimento. E, olha, eu estou falando aqui de duas questões que foram trazidas pela mesa. Uma, a cultura de inovação, que precisa existir dentro dos portos, e a outra, o conhecimento, que precisa ser promovido. E aí eu estou pensando, então, numa cidade não só de emprego, mas uma cidade de conhecimento, uma cidade que gera conhecimento. E aí eu chego no terceiro aspecto, que, na verdade, foi o primeiro a ser dito, e que a gente chega na cidade portuária. A cidade portuária, e aí eu vou além da visão da legal, da regulamentação do professor Agrippini, vou trazer a minha visão de socióloga. A cidade portuária, ela vai ser o locus da colaboração. Ela vai ser o espaço para a cooperação entre o porto que precisa inovar e a cidade que precisa de mais conhecimento. E aí a gente tem a cidade portuária. E uma das dificuldades trazidas naquela mesa foi da dificuldade de se comunicar. E não é a primeira vez que eu escuto isso num evento de portos. A gente escutou há uma coisa de uma semana, 2 semanas atrás, num evento lá em Brasília, no lançamento do Guia de Sustentabilidade, e foi até o Luiz Fernando, presidente da APA, falando da grande dificuldade dos portos em conseguirem se comunicar com a comunidade. Muitas vezes se faz muita coisa e a cidade não vê, outras vezes se tomam medidas e a cidade desconhece. Eu acho que esse seria o nosso grande calcanhar de Aquiles hoje, da gente gerar colaboração, a gente conseguir encontrar melhores formas de comunicação. E aí eu volto na questão da cidade portuária. Como que a gente vai gerar colaboração se a gente não se comunica? E aí o professor Adão trouxe aqui algumas medidas que a gente pode adotar para se criar essa colaboração. Inclusive, na mesa anterior também foi falado um termo que ele é muito específico das startups, que é a tríplice hélice, né? O governo, a academia e as empresas. Quando a gente pensa na cidade portuária, a gente tem que expandir isso para aquela comunidade portuária, que geralmente a gente que está dentro do porto, a gente pensa que são só os usuários diretos, mas expandir também para os usuários não diretos, os indiretos, que vai entrar a academia, que vai entrar o morador, que vai, então, além do CAP. O CAP é muito importante, mas vai além. E aí eu vou resgatar um pouquinho lá da economia, quando lá na década de 60, 70, na Itália se falava dos distritos industriais. Depois a gente falou das APLs, os arranjos produtivos locais, e depois a gente começou a falar dos clusters. E o que a literatura tem mostrado, que o que gera essa sinergia ou esse cluster são relações de confiança, redes de relacionamentos que se estabelecem ao longo do tempo. E aqui eu já vou encaminhar para o encerramento da minha fala. A gente tem aqui, eu falei que eu ia estar falando de Itajaí, a gente tem aqui em Itajaí essas redes de sociabilidades que vêm sendo estabelecidas ao longo do tempo. Independente da forma como o porto é gerido, se é aqui ou se é lá, se o CAP é deliberativo, é consultivo, existe, para além do porto e para além da cidade, uma identidade única que dá lugar à cidade portuária. Por uma identidade que vem sendo criada, recriada ao longo do tempo. Ela está historicizada nos cantos da cidade, na história da cidade, nas lembranças dos moradores. É uma identidade de ser cidade portuária. Então, para eu encerrar minha fala aqui, o tema desse painel, e eu acho que por tudo que a gente viu aqui hoje, o Porto hoje ele precisa fazer inovação. Ele precisa fazer inovação porque é uma tendência internacional. O professor Adão me deu o prazer de mencionar aqui a questão da mudança climática. Os portos precisam inovar para adaptar suas estruturas e sobreviver. Os portos precisam inovar para poderem acolher esses transportes, esses navios que estão mudando muito rapidamente. E essa sustentabilidade, ela pode ser lucrativa para os portos.
o Porto ele pode inovar encontrando novas formas de business, de negócios, através das novas energias. São novas oportunidades que se abrem para os portos. E para que o Porto inove, ele precisa de uma cidade, de pessoas que tenham competências, que tenham conhecimentos, que sejam capazes de levar diversidade, criatividade e inovação para esse ambiente do Porto. Então, o Porto ele tem que se preocupar com o território e a cidade ser cidade portuária. Assim, então, a gente vai ter essa sinergia Porto e cidade, e assim a gente vai ter uma cidade portuária que vai trazer desenvolvimento. Eu acho que, então, eu encerro com um resumo aqui do dia de hoje. Obrigada pela atenção. Boa noite.